Olá, eu sou o Paulo Casão, pastor do Ministério Internacional Graça sobre Graça, que você pode acessar através do site www.abençoados.com. É abençoados.com. Ali você conhecerá mais do nosso ministério e daquilo que nós vivemos em graça. www.abençoados.com. Eu gostaria de estar falando com você justamente nesse período eleitoral de 2010, onde circulam pela internet e também pelos nossos e-mails de maneira não autorizada dezenas e dezenas de vídeos ou palavras ou cartinhas terroristas plantadas pelo pessoal do José Serra contra a candidatura da Dilma Rousseff. E alguns até pastores, como um pastor de Curitiba, da Igreja Batista, tem lançado críticas a Dilma Rousseff, onde ele diz no vídeo dele que durante 30 anos de ministério ele nunca fez isso que está fazendo, mas ele precisa se manifestar para que o povo vote bem e que tome cuidado com os candidatos do PT, porque o PT defende o aborto e defende o homossexualismo e vai colocar uma mordaça no povo evangélico. Aliás, esse tipo de terrorismo lançado por esse pastor já foi lançado há 8 anos atrás, quando o Lula se elegeu a primeira vez, e há 12 anos atrás, quando ele tentou e não conseguiu, contra o Fernando Henrique na eleição, quando ele tentou e não conseguiu contra o Fernando Henrique na eleição, já há 16 anos, e há 20 anos, quando ele tentou contra o Collor e não conseguiu. Você, brasileiro que não tem memória curta, deve se lembrar que naquela época todos os pastores de todas as igrejas diziam que o Lula, se ganhasse a eleição, iria fechar as igrejas. Porque o Lula era comunista, porque o Lula era anti-Deus. Ora, eu não vi na história recente do Brasil um presidente que fale tanto em Deus nos seus discursos como Lula. E de um que viva o evangelho de Deus tanto quanto Lula. Porque cuidar dos pobres e agir pelos mais necessitados é a essência do evangelho, que é o amor ao próximo. Infelizmente, nós vemos esses pastores conservadores sem base bíblica nenhuma, trabalhando por uma candidatura de direita que visa apenas o mal da população, que entregou todo o patrimônio público na era Fernando Henrique Cardoso a preço de banana e ainda emprestou dinheiro para os que estavam comprando levar embora o que era nosso. Ou seja, promoveram uma maior roubalheira da história do Brasil, e o José Serra faz parte disso, porque ele era do governo do Fernando Henrique Cardoso e é do mesmo partido e tem a mesma visão neoliberal. Agora eu vou dar uma palavrinha para você sobre essa questão de aborto e de homossexualismo. Não que eu defenda, não que eu apoie, mas a gente tem que fazer uma diferença do que é igreja e do que é Estado, gente. Igreja pode ter as suas posições doutrinárias e ser contra o que quiser e a favor do que quiser também. Mas a gente não pode querer mandar na Constituição, porque a Constituição ela tem que garantir um Estado laico, onde pessoas de todas as crenças ou de crença nenhuma tenham os seus direitos como cidadãos garantidos. Ora, a igreja pode muito bem ser contra a união civil ou dito casamento entre pessoas do mesmo sexo. A igreja pode. O que a igreja não pode é impedir que as pessoas do mesmo sexo que não são da igreja se submetam a ordens da igreja, porque a Constituição, por ser do Estado, e o Estado é laico, ele não tem religião, precisa garantir o direito dessas pessoas. Não é justo que duas pessoas do mesmo sexo, que morem juntas durante décadas, e foram sempre rechaçadas, ignoradas e também sofreram preconceito da própria família e da sociedade e da igreja, depois que um deles morre, a outra parte não tem direito a nada. Por quê? Porque a nossa legislação não prevê esse tipo de direito, sendo que eram casados de fato. Ora, é evidente dentro da igreja não admitiria se fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Isso é uma coisa. Outra coisa é eu persegui-los, aqueles que não são da igreja, para que vivam o evangelho de maneira forçada. Ora, meu querido, isso é islamismo, isso é muçulmanismo. Lá que se implanta o Estado Islâmico, onde quem não obedece ao livro do islamismo, que é o Corão, essa pessoa está condenada à morte, é tratada como infiel. Será que os evangélicos brasileiros querem ser tão radicais a ponto de implantar um Estado evangélico e quem não for evangélico será perseguido? Seria uma nova forma de inquisição, porque o que eu estou falando não é um absurdo não, meu querido e minha querida. Já aconteceu no passado, com o Estado católico, onde quem não concordava com o catolicismo ia para a fogueira. Quem não concorda com os evangélicos brasileiros, em sua maioria, e não na questão bíblica, mas na questão deles quererem forçar os outros a viverem aquilo que eles pregam, simplesmente serão jogados na fogueira. Graças a Deus que essa maioria evangélica fundamentalista não faz parte da maioria do povo. Inclusive eu sou cristão de fé protestante e não me alio a esse tipo de pensamento conservador e nem me coloco a serviço do sujo, podre e sórdido José Serra. O próprio Ciro Gomes disse que Serra na campanha é a garantia de baixaria. Você quer continuar nisso? Então fique divulgando esses vídeos idiotas. Agora, se você quer algo inteligente, divulgue o vídeo idiota se você quiser, mas divulgue essa resposta também. Quero dizer agora sobre a questão do aborto. Mas que hipocrisia da sociedade, que hipocrisia da igreja, que hipocrisia dos evangélicos. Porque o aborto existe em nosso país. Não são as irmãs de igreja que fazem, embora muitos são. Tem muita mocinha evangélica que dá uma de santa, está lá no coro cantando, está lá no louvor e está fazendo aborto. Tem sim. Então acho que os pastores deviam cuidar primeiro dos seus rebanhos. Principalmente esses pastores que vendem a igreja a pacote fechado para algum candidato sem vergonha, em troca de dar uma porta para a igreja, de dar uns bancos para a igreja, ou de dar um carro novo para ele, ou de nomear o filho dele para algum cargo público. Porque tem pastor que vende o rebanho, é o que mais existe. E me prove se eu estou mentindo. Agora eu quero te dizer uma coisa. Não faça o jogo do Zé Serra, eu não faço o jogo dele. Quanto à questão do aborto, você sabia que centenas de milhares de mulheres por ano no Brasil morrem em decorrência de aborto clandestino? Pois é, isso acontece. Essas pessoas têm o direito de ser atendidas na rede pública. Essas pessoas têm o direito de serem assistidas no hospital. Só que a nossa legislação criminalizou o aborto. Ou seja, uma mulher que provocou o aborto, ou que procura um hospital para fazer o aborto, evidentemente o hospital não fará. Mas aquela que provocou de maneira clandestina e procurar o hospital, ela pode responder um processo por crime. Eu quero te dizer uma coisa. O que nós defendemos, inclusive eu defendo, é a descriminalização do aborto. Ou seja, aquelas pessoas que quiserem fazer aborto, que não tem nenhum tipo de preconceito ou de problema com a religião, porque são pessoas que não têm religião, ou não tem nenhum tipo de problema de consciência ao fazerem aborto, que essas pessoas possam ser amparadas nos hospitais e não serem processadas por isso. Porque, como eu disse, o Estado é laico, ele tem que garantir o direito de todas as pessoas, inclusive aqueles que não acreditam em Deus. Vamos deixar essa mentalidade tacanha, evangélica, fechada, e abrir um pouco a mente para o que é um Estado. Um Estado tem que garantir o direito de todos, independente da sua religião. Eu estou gravando esse vídeo de depoimento para você, para que você não caia nessa sujeirada. Porque enquanto estão falando que o sigilo fiscal da filha do Serra foi violado, esse sigilo fiscal foi violado há mais de um ano atrás, e agora que foi trazido a público, em momento considerado oportuno pela campanha dos tucanos. E não porque tenha acontecido agora, a Dilma nem era candidata na época. Só que ninguém fala que a filha do José Serra também violou o sigilo fiscal de 60 milhões de brasileiros, através da sua empresa no governo Fernando Henrique Cardoso.
Enfim, se você quer ficar bem informado sobre as questões políticas, eu te peço, acesse o site www.tijolaço.com www.tijolaço.com, tijolaço com C-O, sem C cedilha. E também o site do esplêndido, magnífico jornalista Paulo Henrique Amorim, www.conversaafiada.com.br www.conversaafiada.com.br. Vai aqui um lembrete para você. Não seja joguete do PIG, o Partido da Imprensa Golpista Brasileira. Esse partido da imprensa golpista conta na sua chefia com a Rede Globo, que sempre manipulou o povo brasileiro. Sempre. Com a revista Veja, com a Folha de São Paulo, com o Estadão, com a Bandeirantes, com a Rede TV. Esse PIG só não conta com as grandes empresas de comunicação, com a TV Record. Agora, se você quer ser bem informado, procure os blogs. Procure os blogs, assista a Record, divulgue a Record no seu jornalismo e vamos começar a fazer uma campanha para derrubar esse PIG, essa imprensa golpista brasileira que não merece o nosso respeito nem a nossa consideração. Fica aqui a minha resposta a esse pastor de Curitiba que só abriu a boca para falar besteira. Cala a boca, idiota! Cansamos de idiotices, principalmente vinda de púlpitos. O lixo da pregação suas, que mistura graça com lei, já é conhecido. É um lixo a pregação do sistema religioso. Por isso que nós temos um site que divulga a verdade. Agora, politicamente vocês são um escroto. Adeus para vocês e bye bye Serra, porque essa eleição já é da Dilma. Abraços.